E aí, pessoal, hoje a gente vai ver aqui uma posição muito instrutiva que surgiu da partida do Alireza Firouzja, que é o segundo jogador mais jovem a atingir 2.700 de rating feed, contra o Anishigiri, atual número 9 do mundo em rating, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E essa partida ocorreu no Tata Steel Masters de 2020, na cidade de Witwatersrand, na Holanda. Então vamos começar aqui porque essa partida, ela chegando nessa posição aqui que estamos vendo aqui, ela traz uma lição muito instrutiva, que é quando trocar peças para levar para um final de peões. Então vamos começar aqui. O Firouzja jogou rei G1, o Guiri respondeu com rei G7, já ambos jogadores levando o rei para o centro. Então rei F2, rei G6, torre E4. O Firouzja, percebendo que de qualquer jeito ele vai perder esse peão central de E, que apesar de ser um peão passado, pode ser facilmente capturado pelas pretas, ele contra-ataca com o peão de H. Então o Guiri jogou torre E7, reforçando uma defesa sobre o peão lá de H7 no caso. Então foi jogado rei F3 pelas brancas, o rei F5, encostando já no peão central de E. Então torre por H4, rei por E5 e aqui... E nessa posição as brancas jogaram torre E4 cheque, assim forçando as trocas e levando para um final interessante de peões. E a gente vai ver se vai ser vencedor ou não. E a gente vai aprender algumas regras muito interessantes de como converter um final. Então, rei F6 para defender a torre depois das trocas, né? A troca vai ser forçada. Então, torre por E7, rei por E7 e então rei F4. E vamos fazer aqui a contagem de peões. As negras têm 1, 2, 3, 4 peões. E as brancas, como a gente pode ver, também tem 4 peões. Mas, olhando assim rápido, parece que vai empatar, não parece? Mas não. Aí nós vamos ver isso agora. Vamos fazer aqui uma contagem de lances, para ver qual peão vai chegar para passar primeiro. Então vamos ver aqui. As brancas aqui nessa posição, nunca jogue com o peão de H, nesse caso aqui, porque ele tem um peão oposto a ele, ó. E se você jogar com o peão de H aqui nesse caso, as negras poderiam simplesmente responder com H5 e você não cria mais o peão passado. Então o melhor lance é um G4, avançando com o peão que não tem um peão do lado oposto. E essa é a forma correta de criar um peão passado. Então vamos aqui fazer a contagem de lances. G4, um lance. Então H4, 2 lances. Então G5, 3 lances. Então H5, 4 lances. E G6, finalmente chegando para passar o peão com 5 lances. E agora a gente vai ver para as negras, com a maioria maior de peões aqui. E vamos ver aqui. Para as negras, elas jogam C5, com o plano de jogar B5 para fazer C4, B4, depois C3 para tentar passar esse peão. Mas as brancas têm um lance muito forte aqui, que é o A4. Que aí vocês pensam, mas não dá para jogar com A6 depois B5? Não, não dá nessa posição. Se as negras, por exemplo, tentarem jogar com A6, as brancas têm uma forte jogada aqui, que é avançar o peão de A, simplesmente. As negras aqui não criam mais o peão passado. Então, vamos seguir aqui. Então, o correto, no caso, é jogar com B6, aí sim jogar com A6, então avançar aqui o peão para B5. Essa é a forma correta de passar o peão aqui. Então, A6, B5, depois das trocas aqui,
E o peão vai ser afastado depois de B4, C4 e C3. Então, vamos fazer agora aqui a contagem de lances, para ver quantos lances as pretas demoram para finalmente chegar para passar esse peão. Então, voltando aqui. C5, um lance. Então, as brancas jogam A4 aqui. E não vamos contar o lance B6, porque a gente vai fazer como se tivesse sido anulado pelo A4, já que o B6 é simplesmente uma resposta para o A4. Então, A6, dois lances. Então, B5, preparando as trocas. Aqui as trocas também não vou contar como um lance. Então, aqui vai ser jogado... Aqui foram 3 lances. 4 lances. 5 lances. 6 lances. As negras demoram 6 lances para finalmente conseguir passar esse peão. Então, aqui a gente entende que tem uma regra muito interessante. A maioria menor de peões é sempre a mais rápida. E a maioria maior de peões é a mais lenta, logicamente. No caso aqui tem 2 peões contra 1. E ali tem 3 peões contra 2. Então a gente vai ver aqui como é que seguiu na partida do Firuja contra o Guiri. Então vamos ver aqui. Foi jogado o rei F6, fazendo oposição de reis. Então G4, já seguindo com a ideia de avançar a partida. E como a gente já viu, as negras poderiam simplesmente jogar aqui com o C5 e fazer esse avanço normal aqui, e nesse caso as brancas ganhariam sem dificuldade nenhuma. Então, para complicar um pouco mais a vida das brancas, as pretas, ao invés de jogar o C5, elas jogaram com A5. E nessa posição, se as brancas jogarem, seguissem com a ideia comum aqui, por exemplo, lance como H4, seria um erro. Por quê? Vamos ver aqui. H4, então A4, ganhando espaço na ala da dama. E, por exemplo, depois de rei E4, as negras poderiam responder com rei E6, fazendo oposição de reis. E depois de G5, C5, H5, B5, G6, as brancas estão ameaçando aqui G por H7, então as negras podem responder com um lance H por G6, e no caso aqui, H por G6, então rei F6 já indo para cima do peão, e você pode ver que as brancas não vão conseguir defender esse peão. Então a saída das brancas é tentar capturar aqui os peões da ala da dama das negras. Então, rei D5, as negras seguem aqui com C4, e se as brancas jogarem com rei C5, isso aqui as negras podem jogar com simplesmente A3, e depois das trocas a C3, e as negras ganham facilmente nessa posição. Por isso o lance rei C5 foi um erro. Então vamos ver agora aqui, voltando, para ver qual lance era melhor do que o rei C5. Nessa posição, o lance certo para as brancas jogarem é A3, evitando alguns avanços, e aí sim preparando para o rei encostar lá. Então, B4, as negras estão ameaçando capturar A3, então depois de rei por C4, B por A3, B por A3, rei por G6, as negras sendo eliminadas, os peões passando na ala do rei e deixando as brancas com o peão na coluna da torre. As negras vão conseguir chegar facilmente aqui com o seu rei na casa H8, e nessa posição vai ser um empate. Por exemplo, vamos ver aqui uma sequência. E aqui simplesmente ia ficar repetindo o lance. Por exemplo, não ia ter progresso nenhum aqui para os brancos, por exemplo, repetir lance. E esse peão aqui nunca seria coroado. Então, voltando aqui. E é por isso que não se pode jogar H4. Porque H4 leva para aquela linha e empata. Então, ao invés de jogar H4, as brancas poderiam com A4.
um lance fortíssimo. E agora não seria bom B5, pois as brancas ganham sem problema algum. Depois de B3, B por A4, e depois de B por A4 as brancas aqui podem ganhar sem problemas. Então, ao invés de jogar com B5, um lance melhor para as pretas é o H6, para controlar a casa G5 e tentar impedir um avanço imediato do peão. Então as brancas respondem com H4, e as brancas aqui estão ameaçando avançar com o peão G5 e criar o peão passado. Então, rei E6, G5, depois de H por G5. E nessa posição, as brancas não podem tomar de peão, pois empata depois de H por G5, B5. E vai dar uma posição parecida com aquela que vai ficar repetindo o lance. E na partida, nessa posição, seguiu com rei por G5, ao invés de H por G5 que empataria, como a gente já viu. Então, rei F7, rei F5, fazendo a posição de reis, B5. E nessa posição a gente seguiria mudando o jogo. Porque aqui as brancas vão promover, poderiam também capturar os peões aqui. Não tem salvação aqui para as pretas. Por exemplo, a partida poderia ter seguido com... Só um exemplo aqui. Vamos passar bem rápido aqui. E que as brancas promoveriam sem problemas. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham aprendido um dos casos em que você pode simplificar para levar para um final de peões vencedor. E eu espero que vocês façam um bom proveito desse conhecimento durante as partidas de vocês. E até a próxima, pessoal.